Olá, sejam todos bem-vindos aí à educação de jovens e adultos. Estamos aqui com o componente de língua portuguesa. Pessoal, nós estamos na terceira etapa, ensino médio, segundo semestre, módulo 1, unidade 2, componente aqui de língua portuguesa. Desde a nossa primeira aula, aqui, quando iniciamos o estudo sobre termos da oração, nós estamos trabalhando aqui com os 3 tipos, certo? Quais são esses termos, né, que compõem aí a oração? Hoje nós vamos falar aqui de forma especial com mais um dos termos integrantes aí de uma oração. Vamos lá? Na tela aqui, revisando, temos, claro, né, uma oração, os termos essenciais, acessórios e integrantes. Ainda estamos nessa aula falando sobre termos integrantes, que é muito importante para nós. Hoje nós vamos falar aqui com a agente da passiva, o que é, certo? O que é um agente da passiva e qual sua função em uma oração. Então, os termos essenciais são sempre sujeito e predicado, os integrantes, objeto direto, objeto indireto. Vocês, né, já aprenderam a respeito de cada um, já entenderam a importância de um verbo em uma oração, quando que esse verbo é transitivo, já entenderam que ele é transitivo porque ele não tem sentido completo, então automaticamente ele necessita de complemento, certo? Claro que existe também o verbo intransitivo, mas ele não é interessante para nós aqui ainda. Embora eu já tenha falado que é um verbo transitivo, certo? É sempre um verbo que que se completa. Quando eu digo Alice dormiu, eu entendo a ação realizada, certo? Então, nós estamos trabalhando com elementos que complementam o verbo. Portanto, interessante para nós aqui são os verbos transitivos, certo? Então, vamos entender, né, quais são esses complementos. Já trabalhamos com o objeto direto, com o objeto indireto e hoje nós vamos aprender aqui com a agente da passiva. Olha só, quando o professor fala, né, em agente da passiva, ele é um dos casos de termos o que? Integrantes de uma oração. É um termo que mostra quem pratica a ação em uma oração na voz passiva, certo? Então, isso aqui precisa ficar aí bem claro para vocês. Quando eu menciono agente da passiva, eu me refiro quem está praticando a ação na oração. Quem pratica essa ação na voz passiva ali dentro da oração, certo? E apesar de só existir nas orações que estão na voz passiva, analítica, ele indica quem pratica a oração e quem é o sujeito ali nessa voz ativa, certo? E ele também precisa ser precedido de uma preposição, certo? Então, sempre que tiver a situação da agente da passiva, terá sempre ali a presença de uma preposição, certo? Então, precisa ter bem claro quais são essas preposições que nós temos e entender que elas flexionam, tá? Vai ter uma situação de, né, suas formas se flexionarem, tá? De acordo ali com a situação presente na oração. Olha só o exemplo. A escola foi abraçada pelos professores e funcionários. Então, quem aqui dentro da voz passiva que praticou a ação com a escola? Os professores. O nosso sujeito aqui, escola, certo? Mas o ato dela ser abraçada, certo? Torna aqui, nesse caso, voz passiva, né? O ato, né, que ocorreu com a própria escola, que o ato praticado pelos professores, certo? A inundação causada pela chuva de ontem destruiu muitas casas. Então, olha só aqui, voltando anteriormente, né?
o termo, quando eu me refiro a esse termo agente da passiva, eu vou mostrar quem pratica a ação em uma oração na voz passiva. Quem que está praticando a ação aqui nesse exemplo? A inundação causada pela chuva. Não é a chuva? Né? A inundação causada pela chuva de ontem destruiu muitas casas. Então, pela chuva aqui é o nosso agente da passiva. A ação que está ocorrendo na voz da agente da passiva é justamente essa, certo? Lembrando que aqui nós temos o pela, que é uma preposição. Lembram disso? Sempre a presença de. Aqui nós temos o pelos também, que é uma preposição. Sempre acompanhar, certo? O predicativo, qual que é a importância, né, do predicativo, que também é um complemento? Vamos lá? Predicativo ele é o termo que confere ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, uma característica. Então, dependendo do contexto, alguns verbos não têm em si uma significação definida, ou seja, não são verbos significativos, certo? Então, eles são apenas o quê? Verbos de ligação. Quando isso aqui ocorre, nós vamos tratar de predicativo. Por terem um significado apenas gramatical, eles necessitam de um complemento especial que atribua o significado, né, do predicado, ok? Então, esse complemento é o predicativo, tá? Tornando ali o predicativo. Então, o predicativo, ele exprime o quê? Um estado, uma qualidade, que é o que? Atribuída ao nosso sujeito ou ao nosso objeto, ok? Então, alguns desses verbos são sempre ser, estar, ficar, tornar-se, continuar, parecer. Todos esses são verbos de ligação. Então, vários verbos significativos podem também assumir esse valor de verbo de ligação, como é o caso, né, do verbo estar, do verbo ficar, andar, permanecer, continuar, parecer, vir. Esses podem também ser considerados, né, em algumas situações como verbo de ligação. Então, temos que nos ater a isso, certo? Se naquele predicado ali o meu verbo não ter a maior significância, não for a palavra principal, vamos dizer assim, aquele predicado será predicado verbal. No caso do estudo do predicativo que nós estamos fazendo aqui, tentando analisar o que é um predicativo, né? Sabemos sempre que aquele terá o quê? Sempre ali naquela oração um verbo de ligação, certo? Que vai fazer essa ligação do nosso sujeito ao predicativo. Então, o predicativo, vamos entender que é sempre o quê? O termo, o qual, né, que confere o sujeito ou objeto de uma qualidade, uma característica, certo? É aquele que confere ao sujeito uma qualidade, uma característica, certo? E quando isso é identificado, nós dizemos que ele é o predicativo, ok? Então, seguindo aqui, nós temos tipos de predicativo, seja predicativo do sujeito, bem como predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, ele vai ser considerado em uma oração, né, um dos termos integrantes, e o predicativo do sujeito, ele só existe nos predicados nominais, isso nós já sabemos, lembram disso? Quando o núcleo ali do predicado é uma palavra principal, é o verbo, aí ele não será predicado nominal, ele vai ser predicado verbal, certo? Então, ele não tem predicativo. Predicativo, ele só aparece no predicado nominal. Fique claro isso para vocês. Então, nesse caso aqui, quando nós vamos identificá-lo como predicativo do sujeito, a informação desse predicativo será sobre o sujeito. Então, vamos pensar que ele só existe aqui, certo? Então, ele vai sempre o quê? Dar uma qualidade que caracterize o nosso sujeito. Essa é a função do predicativo, ok? Olha esse exemplo. A filha da vizinha ficou tão feliz
por ter passado no vestibular, certo? Então, a filha da vizinha ficou, então eu tenho, ficou tão feliz por ter passado no vestibular. Ok, o que caracteriza o meu sujeito, certo? Não seria a palavra feliz, o que ocorreu com ela? Então, o nosso predicativo aqui, é claro, né, a palavra feliz. Carla passa o dia inteiro bastante irritada com tudo. Então, o nosso predicativo aqui do sujeito que caracteriza, né, o nosso sujeito, Carla, é sim irritada. Em quais situações nós teremos predicativo do objeto? Olha só, ele aparece somente nos predicados verbos nominais, já sabemos disso. Só que aqui eles não vão dar qualidade ao sujeito, eles vão dar qualidade ao objeto, seja ele direto ou indireto, certo? Sempre o quê? Caracterizando. Olha só, é gravíssima a situação do rapaz que foi atropelado pela moto na rua. Então, quem que foi atropelado aqui? O rapaz, certo? Então, claro, aqui nós vamos fazer aquela identificação dos elementos, mas quem foi atropelado, nós já sabemos que foi o rapaz, por quem? Né? Pela moto. Qual que é a situação dele aqui? Gravíssima, certo? Aquela feijoada que serviram ontem para nós estava deliciosa, certo? Então, nesse caso aqui, torna-se predicativo do objeto. Ele vai dar uma informação do nosso objeto, certo? Que é feijoada, ok? A diferença básica entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto é a seguinte. O predicativo do sujeito, ele oferece o quê? Uma característica ao nosso sujeito, certo? Isso precisa ficar claro. Nós sempre vamos ter predicativo quando esse predicado for verbo nominal, ok? No caso de predicativo do sujeito, a característica, né, o que ele irá qualificar ali será sempre o quê? O sujeito. A informação será sempre a respeito do sujeito. Quando isso mudar, né, quando essa característica for sobre o objeto, nós vamos dizer que ele é predicativo do objeto. Ok, pessoal? Claro? Olha só esses exemplos aqui. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo do sujeito é a qualidade ou característica que é atribuída ao sujeito. No caso da qualidade ou característica atribuída ao objeto, dizemos que é predicativo do objeto. Então, olha só, os manifestantes da passeata estão empolgados. Então, aqui nós vamos ter predicativo do sujeito, por quê? Qual que é a informação que nós temos? O nosso predicativo, empolgados, certo? Mas quem que está empolgados aqui? O nosso sujeito, manifestantes. Portanto, o nosso predicativo é do sujeito. Ele está dando uma característica do nosso, aliás, a informação, tudo aqui é relacionado ao sujeito. Olha o outro exemplo. Aquela criança parece irritada hoje. Irritada, né? O nosso predicativo aqui, a informação é sobre quem? A atitude, a ação de quem? Da criança, que é o sujeito na oração. Portanto, predicativo do sujeito. O outro exemplo, vamos para o próximo. O juiz julgou o réu. O juiz julgou. Julgou quem, professora? O réu. Então, o réu é o nosso objeto direto. Se o nosso objeto direto aqui é inocente, e inocente é o nosso predicativo aqui dentro, né, do nosso predicado, então eu vou ter o quê? Predicativo do objeto. Olha só o outro exemplo. O vilarejo finalmente elegeu Otaviano. Então, o vilarejo finalmente elegeu quem? Né? Ou o quê? Otaviano. Então, Otaviano é o nosso objeto direto. Eles elegeram Otaviano ao quê, pessoal?
a atitude, a questão de ser o quê? Prefeito. Então, prefeito é o nosso predicativo. Essa informação é relacionada a quem foi eleito, no caso, Otaviano, que é o nosso objeto direto da oração. Então, nesse caso, eu digo que eu tenho um predicativo do objeto, ok, pessoal? Então, claro, né, aqui continuamos, né, a ver a respeito dos termos que compõem aí uma oração. Claro que estamos trabalhando com os termos integrantes, isso deve ficar bem claro. Termos essenciais se trata de sujeito e predicado. Ok? Nessas duas últimas aulas estamos trabalhando sobre termos integrantes e hoje estamos aqui tratando de forma especial, né, a respeito da agente da passiva, do predicativo, da importância desses elementos dentro de uma oração. Ok, pessoal? Grata, como sempre, pela atenção de vocês. Até a próxima.